Olá, galerinha do Sexto, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam em casa e se cuidando, tá? Iremos iniciar a nossa aula hoje com o capítulo 6, os hebreus e sua crença monoteísta, tá bom? Abram aí no capítulo 6, página 112. Vamos lá. Alguns estudos mostram que a civilização hebraica tem sido um dos marcos da história. Quer dizer que a civilização hebraica ela é muito importante para a história. A maioria dos feitos hebreus está descrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esse grupo desses 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco, tá? Toda a ética, a moral dos hebreus foram desenvolvidas com base no monoteísmo, ou seja, a crença em apenas um Deus. E que depois deu origem ao judaísmo e ao cristianismo. Os hebreus, eles se organizaram em 12 tribos e acreditavam que tinham sido eleitos por Deus para serem separados dos outros povos. Eles chamam Deus de Jeová ou Iavé, que escolhia entre os homens aquele que ensinaria a sua palavra ao povo, tá? Os primeiros líderes hebreus foram chamados de patriarcas, com destaque para Abraão, Isaque e Jacó. Segundo o livro do Êxodo, Moisés foi o profeta mais importante dos hebreus. Ele recebeu no Monte Sinai as tábuas com os 10 mandamentos, que funcionava como um código de conduta a ser seguido pelos judeus, pelos hebreus. O famoso relato da passagem pelo Mar Vermelho há muito tempo é discutido. Segundo a narrativa bíblica, Moisés, o eleito por Deus, no caminho para a terra prometida, Canaã, durante a fuga do Egito, que é um evento conhecido como Êxodo, teria aberto o caminho em meio ao Mar Vermelho, para que os hebreus pudessem atravessá-lo. Em seguida, fechou o caminho, matando inúmeros soldados egípcios afogados. Os historiadores elaboraram várias teorias para explicar a história. Entre elas, destaca-se a teoria de que a travessia se deu pelo Golfo de Suez, no momento em que, devido à baixa da maré, as águas ficaram rasas, possibilitando a passagem e logo em seguida a maré teria subido, afogando os egípcios. A outra teoria de destaque se refere à passagem também pelo Golfo de Suez, mas em região próxima ao Egito, onde as águas eram rasas, porém o terreno era pantanoso, o que acabou afundando os carros de guerra dos egípcios. Os debates e as divergências sobre a passagem do Mar Vermelho continuam, muito em razão de não existirem vestígios históricos desse relato. Agora nós iremos abordar a origem e localização geográfica dos hebreus. Nos 5 primeiros livros da Bíblia está relatado a origem dos hebreus. E essa parte da Bíblia fala que a origem dos hebreus é semita, ou seja, eles descendem de Sem, filho de Noé. Esse povo ele habitou a Palestina, mais precisamente nas regiões da Fenícia, da Síria e do deserto da Arábia. Os hebreus eles buscavam se estabelecer às margens dos rios, próximo ao Rio Jordão, que cortava o território da Palestina. O território hebreu também fazia fronteira com o Mar Mediterrâneo, a oeste. O Rio Jordão possibilitava aos hebreus as mesmas condições que os rios Tigres e Eufrates propiciavam aos mesopotâmicos.
As terras próximas às margens dos rios eram bastante férteis e por isso propiciava a prática da agricultura. Então foi utilizada a agricultura para subsistência e aos poucos possibilitou o comércio. Mesmo com a sedentarização, os povos hebreus que não se fixaram às margens do Jordão viviam em desertos, como o árabe, habitando os chamados oásis, onde faziam pastoreio de gado. Iremos abordar agora a organização política e a sociedade hebraica. Os hebreus, eles organizaram a sua sociedade por volta de 2000 a.C., demonstrando que desenvolveram a ideia de centralização política tardiamente, tá? Nos oásis, eles viviam como seminômades. Eles eram organizados em formatos de clãs patriarcais. Quem decidia as questões políticas e econômicas eram os patriarcas. Essa fase da sociedade hebraica ficou conhecida como o período dos patriarcas. Os patriarcas, eles eram representantes de Deus na terra e os principais responsáveis pela política e a economia na sociedade hebraica. Os homens tinham os direitos políticos e econômicos garantidos, enquanto as mulheres eram tratadas como objetos pertencentes ao homem. A secundarização da mulher na sociedade hebraica ficava clara na educação, que era dada às crianças e aos adolescentes. Os meninos, eles eram educados para assumirem posições importantes, como guerreiros, administradores e até mesmo patriarcas. As mulheres eram educadas apenas para o casamento. Ao se casarem, as mulheres elas passavam a ser propriedade do marido. A escravidão dos hebreus existia dois tipos de escravidão. Eram escravos que eram os próprios hebreus e também os escravos estrangeiros. Os hebreus escravizados geralmente era por ter cometido algum crime ou contraído alguma dívida que não podia pagar. Já os escravos estrangeiros, eles eram exilados após seu povo ter sido derrotado em guerra contra os hebreus. Os escravos, eles podiam ter bens, eles poderiam ter as suas próprias casas, além de se converter ao judaísmo e se casar. Iremos abordar agora o Êxodo hebreu. Um dos momentos mais importantes da história dos hebreus é o Êxodo. É relatado na Bíblia e na Torá. Por volta de 1750 a.C., os hebreus iniciaram uma imigração para o Egito, devido a uma grande seca na região da Palestina. Isso ocorreu na época em que os egípcios sofriam a dominação dos Hicsos no Médio Império. Na transição para o novo império, o Egito se libertou e expulsou os Hicsos do seu território. Então começou a perseguir quem? Os hebreus, que não resistiram e iniciaram à perseguição e iniciaram a fuga do território egípcio, tá? Moisés, ele liderou a retirada dos hebreus do Egito em direção à terra prometida, a chamada Canaã. Moisés havia sido criado como um príncipe no Egito. Narra a história dos hebreus, que a sua mãe hebraica, para salvá-lo da perseguição dos soldados de Faraó, colocou Moisés em um cesto de vinho e o lançou no rio Nilo. O menino foi resgatado pela filha de Faraó e foi criado como um verdadeiro habitante do Egito. Após descobrir a sua identidade, se revolta com a difícil situação do seu povo. Então Moisés liderou os hebreus na jornada em direção à terra prometida.
afirmando que tinha recebido um aviso de Deus. Foi nesse percurso que Moisés, ele subiu no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos que estavam escritos nas tábuas da lei. Moisés não conseguiu terminar o Êxodo, cabendo ao seu sucessor Josué terminar essa peregrinação. Agora iremos abordar a formação do Estado hebraico. Página 119. Não ocorreu facilmente, tá bom? A história dos hebreus foi marcada por conflitos e tragédias que ajudaram a formar o caráter centralizador desse povo. O êxodo foi liderado por Moisés e concluído por Josué, que objetivava o quê? O retorno a Canaã. Quando chegaram em Canaã, os hebreus encontraram outros povos que se fixaram na região desde o exílio. Esses povos eram os cananeus e os filisteus, tá? Os hebreus, eles passaram a armar conflitos contra estes povos pela terra prometida. 3 teorias são defendidas para o processo de reocupação dessas terras de Canaã. A primeira teoria é da ocupação pacífica. A segunda é a teoria da revolta. E a terceira é a teoria da evolução pacífica. Vamos abordar agora a teoria da ocupação pacífica. É a concepção de que quase não houve conflitos com o retorno dos hebreus a Canaã, tá? Entende-se que o retorno se deu como um assentamento de vários agrupamentos ao longo da Palestina, que eventualmente entraram em confronto. A segunda teoria é a teoria da revolta. Essa teoria, que segue essa linha, não houve o êxodo hebreu. Essa teoria, segundo essa teoria, tá? Os camponeses tinham assimilado novas ideias e, revoltados com os cananeus, superaram a fase de religião politeístas e chegaram ao monoteísmo, unificando-se. Diversos conflitos teriam ocorrido nesse processo. E a terceira teoria é a teoria da evolução pacífica. Nessa hipótese é que há a unificação entre cananeus e hebreus. Não aconteceu de forma rápida. Essa unificação entre hebreus e cananeus não aconteceu de forma rápida, devido a algumas diferenças religiosas que foram sanadas com o tempo. Desse fato, com a chegada do povo hebreu, várias tribos foram fundadas na região de Canaã. Os conflitos eram constantes, geralmente contra os filisteus e os cananeus. E os hebreus não se uniram quando havia ameaças de ataques de outros povos. Nesse período, uma figura muito importante surgiu, que foi a figura dos juízes, que foi uma figura muito decisiva dentro da sociedade hebraica. Após a ocupação dos hebreus em Canaã, as 12 tribos passaram a ser administradas por juízes. E quem eram os juízes? Eles eram líderes políticos e religiosos. Cabiam aos juízes todas as decisões que fossem tomadas. Eles eram tidos pelos hebreus como heróis. Os principais juízes relatados na Bíblia foram Sansão, Gideão, Samuel e Otoniel, inclusive uma mulher, Débora. A unificação do Estado hebreu ocorreu no momento em que houve a primeira ameaça de invasão dos filisteus
por volta do ano 1000 a.C. Devido a essas constantes ameaças, os hebreus resolveram unificar as 12 tribos, criando um estado monárquico. Então, o primeiro rei dos hebreus é conhecido como Saul. Agora, os hebreus não são mais liderados por juízes. Agora, eles têm um representante, eles têm um rei. Saul sofreu várias derrotas no processo de expansão militar. Segundo a Bíblia, após a derrota dos hebreus pelas mãos do filisteu na batalha do Monte Gilboá, Saul pediu ao escudeiro que o matasse. Como o ajudante se recusou, o rei se matou caindo sobre a própria espada. Agora iremos abordar os governos de Davi e Salomão. Davi foi o segundo rei dos hebreus e Salomão o terceiro rei. O mau governo de Saul causou uma instabilidade na população das cidades e estados. Como resultado dessa instabilidade, as 12 tribos ameaçaram de se dividir. Um fator decisivo para que isso acontecesse foi a invasão dos filisteus. Após a morte de Saul, o estado se dividiu e Davi chegou ao poder, recebendo o título de rei da parte sul de Israel. Davi combateu o exército dos filisteus, que eram liderados por um guerreiro chamado Golias. Ele era um gigante. Davi venceu o duelo, derrotando Golias. Muitos consideram que essa história é apenas uma metáfora para o fato de que as poderosas forças dos filisteus terem sido derrotadas por um pequeno exército de Israel. Em função dessa vitória, Davi conseguiu unificar mais uma vez o território hebreu e definiu a cidade de Jerusalém como a capital. Davi organizou um forte exército e pôs em prática seu projeto de expansão militar e territorial. Após o governo de Davi, seu filho Salomão assumiu o reino e governou até o ano de 935 a.C. Salomão, ele não possuía um estilo militarista e conquistador. Salomão organizou o Estado de Israel, agradando bastante o povo. Conseguiu melhorar e aumentar a produção agrícola com o excedente destinado para o comércio. Externo. Investiu na construção de obras públicas, como templos e palácios. Agora iremos abordar a divisão de Israel e sua decadência. A crise política que esteve presente desde o início da unificação dos hebreus voltou com força total após a morte de Salomão. Foi agravada quando 2 pretendentes ao reino disputaram o trono. Jeroboão I e Roboão, que era filho de Salomão. Os hebreus se dividiram em 2 partes, reino de Israel e reino de Judá. O reino de Israel, ele era constituído por 10 tribos, com a capital em Samaria e era governada por Jeroboão. E o reino de Judá era composto por 2 tribos, com a capital em Jerusalém e era governado por Roboão, filho de Salomão. Essa divisão, ela trouxe um problema. Essa divisão trouxe mais problemas para o povo hebreu do que soluções. O povo hebreu ficou mais frágil, possibilitando a invasão de outros povos.
sem contar com a grande rivalidade que nasceu e se consolidou entre os reinos de Israel e o reino de Judá. Foram vários problemas enfrentados pelos dois reinos. Em 721 a.C., os assírios, que eram militaristas e tinham um exército bastante organizado, invadiram e dominaram o reino de Israel, que foi destruído. O reino de Judá sobreviveu às investidas assírias, mas em 596 a.C., Judá caiu diante da invasão dos babilônicos, dando início ao chamado cativeiro babilônico. Em 539 também, antes de Cristo, os persas derrotaram os babilônicos e libertaram os judeus, devido à forma de organização política persa, que dava certa autonomia aos territórios conquistados. Os judeus ainda passaram por situações difíceis, como invasões dos macedônios, de Alexandre o Grande. No ano de 70 depois de Cristo, os judeus fugiram da dominação romana e migraram pelo mundo. Eles se espalharam pelo mundo, sem destino específico, dando início ao movimento que ficou conhecido como diáspora. Aqui termina a nossa aula do capítulo 6. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Quem não entendeu, volta a videoaula e assiste de novo. Não esqueçam de copiar os tópicos que eu coloco na videoaula, que vão servir de roteiro para vocês estudarem, tá bom? Hoje estudamos o capítulo 6. Irei passar para casa a atividade do dia para vocês. Vai ser a página 62, 64 a 67. A 64, da 64 a 67 são as questões do vestibular Enem, tá bom? Agora vou me despedir de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Beijos no coração. Tchau!